Bom dia, graça e paz, amém? Iniciamos mais um devocional diário. Cativeiro significa onde nos encontramos cativos, presos, ou seja, privados da liberdade em uma situação de escravidão. O tema de hoje é Vivendo em Cativeiros. Você já parou para pensar quais são os seus cativeiros? Percebemos ao nos relacionar com pessoas que muitas delas têm vivido oprimidos por pressões externas, problemas emocionais e até espirituais. Há momentos em nossas vidas que as adversidades e as tribulações são maiores que as nossas forças. Quando Davi se escondia de Saul nas cavernas de Adulão, ele escreveu Salmos 142, que diz o seguinte: Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aleluia! Essas cavernas eram consideradas por Davi como verdadeiros cativeiros, devido aos 10 anos que ele passou confinado dentro delas. Quantas vezes Davi deve ter pensado que a sua esperança já não estava no limite? Quantas vezes Davi não sentiu medo, solidão, desespero ou, quem sabe, desânimo? Às vezes entramos em uma profunda depressão, do qual é praticamente impossível sairmos sozinhos. E o que fazer nesse momento? Eu lhes afirmo, pois vivi exatamente isso, que o melhor caminho é recorrer ao Senhor. Assim como Davi fez, eu também fiz em minha vida. Quando estamos em desespero, recorremos a tudo. Médico, remédios, livros de autoajuda, vídeos, mas deixamos por último o mais importante, que é a oração. Só decidimos buscar Deus verdadeiramente quando a angústia tomou conta de nós e já não há mais saída. Buscamos o Senhor como último recurso, quando Ele deveria ser o primeiro. A palavra de Deus nos revela sobre 7 prisões que tentarão nos paralisar. São elas: a primeira prisão, a amargura, está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. A amargura é um sentimento que demonstra a falta de um espírito de reconciliação e ressentimentos intensos, que podem ser verificados pelas nossas atitudes. Quando você se ofende por pouca coisa e tenta sempre justificar seus erros sem reconhecê-los, colocando-se no lugar de sempre tenho razão, esteja em alerta sobre essa prisão. A segunda prisão, a inveja, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 1. A inveja é considerada como um gigante que aflige a alma de maneira tão terrível que pode levar o homem à prática de ações danosas, tanto ao corpo como à alma. A inveja é um misto de ódio, desgostos, pesar e ciúmes pelo bem e felicidade dos outros. O invejoso sente um alto desejo de possuir o bem alheio. A terceira prisão é o ciúme. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 3 ao 4. É necessário distinguir os diferentes tipos de ciúmes e sua natureza, de acordo com o que sente. Esse inimigo da alma atormenta as pessoas, fazendo-as viver em temores, iras, inseguranças e complexos. O ciúmes pode até ter um sentido positivo quando podemos defini-lo como o cuidado vigilante e afetuoso em uma relação de compromisso e fidelidade mútua.
É somente nesses casos. O ciúme tem um lado negativo muito forte, provoca um sentimento de inferioridade, deixando a pessoa se sentindo abandonada ou trocada por outra. Sente-se inseguras em relação às pessoas, considerando-se inferior. A quarta prisão, a incredulidade, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A incredulidade é um pecado que nos priva de bênçãos e fere o coração de Deus. Ser incrédulo equivale a desconfiarmos do próprio Deus. Não acreditamos que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável a nós. A quinta prisão, a avareza. Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 33. Podemos defini-la como o desejo desmedido de acumular riquezas. É um desejo intenso de ter mais uma fome excessiva de possuir que nunca satisfaz. Não é necessário que alguém seja rico para ser avarento. Há pessoas que têm pouco, porém seu coração está cheio de avareza, desejo e cobiça. A sexta prisão, o amor ao poder, está lá no livro de Jó, capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Uma das maiores propostas do mundo é nos fazer conforme a sua vanglória, a vaidade da vida. Os que não conhecem a Deus se consideram pessoas importantes só porque exercem algum tipo de poder e, com isso, gostam de se sentirem honradas, famosas, dignas, respeitadas e reconhecidas. Porém, aqueles que pertencem ao reino de Deus devem ser diferentes. A sétima prisão, o pecado, está lá no livro de Salmos, capítulo 32, do versículo 3 ao 4. Pecar é praticar todos os tipos de atos, palavras ou pensamentos que transgridam as leis de Deus. É tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, pensamos ou falamos e que não estão em perfeita harmonia com o andar de Jesus. O pecado tem uma natureza destrutiva, pois além de dominar o ser humano, acaba nos afastando daquele que é a fonte da vida e da bênção. Se você tem buscado esperança, tem procurado uma fonte de forças ou entendimento do porquê, mesmo conhecendo as Escrituras, há um sentimento dentro de você onde te paralisa, te faz sentir limitada, analise sua vida e veja se há alguma dessas prisões em sua vida. Ore ao Senhor para que Ele te revele e te ajude a se libertar. O Senhor te ama e te quer livre. Caminhe buscando para que a sua libertação seja completa e você já não viva mais em cativeiros. Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo e com a sua família hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.